Olá, bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? De que forma Deus vai guardar a igreja na hora da provação aqui na terra? Esta foi uma pergunta feita para mim da parte de um pré-tribulacionista. De acordo com o raciocínio do pré-tribulacionista, não tem como Deus livrar a igreja no período da grande tribulação. Para onde a igreja vai? Para onde a igreja se esconderá, visto que a grande tribulação será de âmbito universal? Não terá um lugar, de acordo com o pré-tribulacionista, para onde a igreja poderá se esconder. Não terá. De acordo com o pré-tribulacionista, é impossível Deus guardar a igreja aqui na terra, no período da grande tribulação. Então a pergunta é: como Deus guardará a igreja da hora da provação aqui na terra? E diante desta pergunta, queridos, eu estou fazendo este vídeo para responder esta pergunta. E aqui neste vídeo nós vamos lhe mostrar que sempre Deus, Ele livrou o seu povo da hora da provação, das agonias, das tribulações, mais do que isso, da ira aqui na terra. Todos os livramentos que Deus deu ao seu povo foi aqui no planeta Terra, é aqui no planeta Terra. Então nós vamos dar uma resposta para os pré-tribulacionistas, mostrando à luz da Bíblia Sagrada que Deus, Ele guardará o seu povo da hora da tribulação, ou da hora da provação, ou da ira de Deus aqui no planeta Terra. Deus não precisará e nunca precisou remover o seu povo da terra para o céu para dar-lhes um livramento. O povo de Deus sempre contou com o auxílio de Deus. O povo de Deus, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, sempre contou com um livramento divino aqui na terra. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você está no nosso canal. Eu gostaria que você continuasse assistindo este vídeo. Este vídeo, ele é um vídeo bem interessante, haja vista que nós estamos em um terreno minado. Nós estamos tratando de escatologia. E eu pensei que a escatologia é um assunto dominado por poucos, por bem poucos, inclusive por aqueles que pensam que dominam, ok? Então vamos ler aqui Apocalipse 3:10 para início. Diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Repito: como guardaste a palavra da minha paciência ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação. Da hora da tentação, no grego, ektes horas tu peirasmu, da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre
a terra. Vamos começar aqui. De acordo com os nossos irmãos pré-tribulacionistas, este texto aqui ele está ensinando que a igreja será guardada da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, via um arrebatamento para o céu. De acordo com os irmãos pré-tribulacionistas, este texto ensina um arrebatamento pré-tribulacional, ok? Porque eles dizem que não tem outra forma de Deus guardar o seu povo da hora da tribulação, da hora da provação, senão os retirando daqui da terra para o céu, antes de começar a grande tribulação. E eles dizem que esta expressão, hora da provação, diz respeito ao período de 7 anos, 7 anos de tribulação que se abaterá sobre o planeta Terra. E antes de se iniciar os 7 anos, então a igreja será removida aqui da terra. Será que é isso que o autor do Apocalipse está realmente dizendo? Será que o autor do Apocalipse realmente está ensinando isso? Que a igreja será retirada aqui da terra antes de se iniciar 7 anos de tribulação sobre os habitantes da terra? Bom, este vídeo está sendo feito para isso e vamos dar uma resposta. Primeiro, eu quero trazer, guarde bem isso na sua mente. Primeiro, a expressão hora da tribulação ou hora da tentação, no grego, ektes horas tu perasmu, da hora da provação. Esta expressão, irmãos, hora da provação ou hora da tentação, ela equivale àquilo que a gente encontra na tradição judaica, principalmente no Talmud, que se chama dores de parto do Mashiach. E o que são ou o que é as dores de parto do Mashiach na tradição judaica? Bom, as dores de parto do Mashiach na tradição judaica fala de um período de dores, de grandes cataclismas, um período que antecede a aparição do Mashiach para governar a terra. De acordo com a tradição judaica, o que se encontra no Talmud, a humanidade ela experimentará grandes juízos, severos juízos da parte de Deus. O mundo entrará num grande colapso sem precedente. O mundo presenciará grandes terremotos. O mundo presenciará guerras. Uma grande mortandade cairá sobre os habitantes da terra. Muito sangue será derramado. Grandes sinais aparecerão no céu e na terra. Terremotos, maremotos, muitas coisas estranhas acontecerão. Pragas cairão dos céus sobre os habitantes da terra. Tudo isso, todos esses acontecimentos caracterizam o que a tradição judaica chama de
dores de parto do Messias ou dores de parto do Mashiach. Então, as dores de parto do Mashiach é o que João aqui chama de a hora da tentação. Prestai bem atenção, é a mesma coisa de nós lermos assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei das dores de parto do Mashiach, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Então, primeiro, que fique claro isso, nós de fato temos aqui uma promessa de livramento para o povo de Deus. Deus está aqui prometendo, Deus está aqui assegurando que o povo de Deus, os santos, eles não experimentarão das dores de parto do Mashiach. Isso é fato, ok, meus irmãos? O que nós temos aqui, de fato, é uma promessa de livramento das dores de parto do Mashiach. Como tu guardaste a minha palavra, também eu te guardarei das dores de parto do Mashiach, que há de vir sobre todos os que habitam na terra. Bom, o Talmud, ele diz que aqueles que forem ricos em boas obras, aqueles que guardarem a Torá, o Talmud, ele assegura que os que forem fiéis, os fiéis que habitarem na terra no período das dores de parto do Mashiach, eles não sofrerão as dores de parto do Mashiach. Prestai bem atenção. Onde é que eles não sofrerão as dores de parto do Mashiach? Aqui na terra. Não precisará. Repito, a tradição judaica, ela não ensina que os fiéis serão arrebatados para o céu, para não experimentarem das dores de parto do Mashiach. Quando as dores de parto do Messias vier, quando a hora da tribulação ou a hora da tentação vier, quando a grande agonia se abater sobre o planeta Terra, de acordo com a tradição judaica, de acordo com o Talmud, os fiéis serão totalmente protegidos, mas estarão aqui na terra. E é este o mesmo pensamento do autor do Apocalipse. O autor do Apocalipse, ele está falando de uma proteção para o povo de Deus, mas é aqui na terra, ok? Este é o pensamento do autor sagrado. Agora eu quero lhes mostrar exemplos de proteção para o povo de Deus nas páginas do Antigo Testamento. Por exemplo, vamos começar aqui por Noé. Quando a ira de Deus veio sobre o mundo, porque o dilúvio que varreu o planeta Terra, as águas que caíram sobre o mundo inteiro, aquelas águas não eram outra coisa senão uma manifestação da ira de Jeová. Ali era a ira de Deus caindo sobre o mundo. Ali era a hora da provação. Ali era uma hora de tribulação. Ali era a ira de Deus. E aqui eu pergunto para os senhores, de que forma Deus livrou Noé e sua família? Tirando-os para o céu? Não. Mas diz: Noé, constrói uma arca para tu e para a tua família e entra na arca, porque eu trarei águas
Eu trarei um dilúvio de águas sobre a terra, mas contigo eu estabeleço o meu pacto, e entrarás na arca tu e a tua família, teus filhos, tuas noras e a tua mulher. E todos os animais entrarão, e contigo eu estabelecerei a minha aliança. Foi assim, meus irmãos, que Deus, Ele salvou a Noé e sua família. Não tirou Noé para o céu. Poderia? Poderia. Ele não arrebatou Enoque? Ele poderia muito bem arrebatar a Noé e a sua família para o céu, mas ele não fez isso. Ele guardou a Noé e a sua família aqui, neste mundo. Ah, professor, mas foi dentro da arca, sim, mas eles estavam aqui, neste mundo. Mas você poderá ainda dizer o seguinte: mas o exemplo de Noé não é válido. Ok, pois vamos ver aqui um outro exemplo. O exemplo de Ló. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ver aqui o exemplo de Ló. Gênesis capítulo 19 e versículo 24 diz o seguinte: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Bom, meus irmãos, o que eu quero mostrar aqui para vocês já conhecem esta narrativa, é que antes de Deus destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, Ele retirou Ló por meio de anjos dali. Está escrito, ó, Gênesis 19, 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Então Ló, ele foi tirado de Sodoma e de Gomorra e escapou para Zoar. Foi esta a forma de Deus livrar Ló. Tirou ele de um lugar e colocou para outro. Ló e sua família não foram arrebatados para o céu. Professor, mas aqui era fácil para Deus. Aqui era fácil, era pouca gente. Ok, vamos aqui para outro exemplo. Terra do Egito. Existe uma grande nação ali dentro do Egito. Os hebreus. Quando Deus fez as 10 pragas caírem sobre o Egito, havia uma grande nação ali no Egito que não sofreu as pragas. Eram os hebreus. E eles foram para a terra de Gósen. E diz o Êxodo que as pragas de Deus não afetaram os hebreus. Quando o anjo da morte passou de noite pela terra do Egito, nenhum dos filhos de Israel e nem daqueles que temiam a palavra de Deus que estavam no Egito sofreram. Você já sabe, você conhece a narrativa. Foi passado sangue nas vergas das portas. E o anjo da morte, ele saltou sobre ele, passou. Ele não entrou nas habitações dos judeus. E agora eu lhe pergunto, ele foi ou não foi um livramento de Deus? Foi. E onde é que eles foram livrados? Aqui na terra. Repito, Deus, ele assolou a terra do Egito. Ele assolou a terra do Egito. Mas de forma alguma os israelitas sofreram.
Ok, professor, você já mostrou nas páginas do Antigo Testamento a forma como Deus livra o seu povo. Mas eu quero saber como é que a igreja será guardada aqui na terra. Bom, a minha resposta, meus irmãos, quem vai dar é o próprio pré-tribulacionista. Veja bem, de acordo com o pré-tribulacionista, depois do arrebatamento da igreja, a nação de Israel se converterá. Primeiro ela será perseguida pelo anticristo, e depois ela em peso se converterá já no final da grande tribulação. Mas bem antes disso, 144 mil judeus serão selados, porque se converterão a Jesus Cristo. E aqui eu quero ler os textos e a interpretação dos pré. Olha o que eles dizem aqui, ó. Apocalipse capítulo 7 e versículos 3 e 4, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Quem são estes servos? E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Veja que aqui eu estou dando aqui a interpretação pré. De acordo com os pré, eles entendem de forma muito literal, eles entendem que 144 mil são uma companhia de judeus convertidos a Jesus Cristo. Agora, a minha pergunta é para um pré-tribulacionista. Esses 144 mil judeus, eles serão ou não serão guardados da hora da aprovação aqui na terra? Serão ou não serão guardados? Repito, esses 144 mil judeus, o povo judeu, os fiéis que existirem no planeta Terra, eles serão ou não serão guardados das pragas? Serão ou não serão guardados da ira de Deus no período da grande tribulação? Obviamente, um pré-tribulacionista ele vai responder: sim, serão guardados. Muito bem. O mesmo Deus que tem capacidade para guardar o povo judeu, os fiéis, os judeus fiéis, no período da grande tribulação, das pragas, da ira de Deus. Este mesmo Deus que tem capacidade, que tem a facilidade de guardar os fiéis judeus das pragas, da ira de Deus no período da grande tribulação, eu pergunto: por que este mesmo Deus não pode guardar a igreja? Se ele pode guardar os fiéis judeus para não experimentarem da ira de Deus no período da grande tribulação, por que este mesmo Deus não pode guardar os cristãos, a igreja? Porque é fato que os 144 mil selados, veja que aqui eu não estou entrando na controvérsia, esses 144 mil são de fato só judeus ou representam a igreja de Deus, eu não estou entrando nesse detalhe, ok? Eu estou apenas aqui indo pela linha de raciocínio dos pré-tribulacionistas e mostrando para vocês que mesmo que 144 mil aqui sejam apenas judeus, eu estou mostrando para vocês que haverá um povo aqui na terra no período da grande tribulação que será guardado da hora da aprovação, que será guardado da ira de Deus. Capite bem o meu argumento, ok? Vamos aqui para Apocalipse capítulo 9, versículo 4, olha o que diz, olha. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma,
mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Está bem aqui, meus irmãos. Seres infernais, gafanhotos infernais, que subiram do abismo, eles têm uma ordem, qual é? Atormentar por 5 meses os homens. Todos os homens? Não. Apenas os homens que não têm na testa o sinal, o selo do Deus vivo. Isso pressupõe o quê? Que aqueles que têm o selo de Deus na testa não serão atormentados. Ora, isso significa o quê, meus irmãos? Que Deus guardará nos dias da tribulação, durante o período das dores de parto do Machia, Deus guardará um grupo de homens, a saber, os fiéis, e eles não experimentarão as pragas de Deus, eles não sofrerão a ira de Deus. E se isso vale para os judeus fiéis, de acordo com os pré-tribulacionistas, se um grupo de fiéis, no período da grande tribulação, serão totalmente isentos da ira de Deus, eu pergunto, e por que que o mesmo não pode se aplicar à igreja de Deus? Ah, professor, mas aí é diferente, a igreja estará espalhada. Durante a grande tribulação, a igreja estará espalhada nos 4 cantos da terra. Meu irmão, preste bem atenção, os judeus também estarão espalhados. No período da grande tribulação, os judeus não estarão apenas na Palestina, na Terra Santa. Eles estarão espalhados por todo o planeta Terra. E mesmo assim, Deus os protegerá. E você que pergunta, para onde a igreja irá? Para onde ela escapará, que não passará pela ira de Deus? Eu também pergunto para você, para onde os judeus correrão? Para onde os judeus fiéis escaparão, que não passarão pela ira de Deus? E se você encontra uma resposta, Deus os livrará, eu também uso a tua mesma resposta, Deus livrará a igreja aqui na terra. É simples, é o 6 pelo 6, é a meia dúzia pela meia dúzia. A minha resposta é extraída da tua resposta pré-tribulacionista. Se você encontra uma resposta para a minha pergunta, para onde os judeus fugirão da ira de Deus? Para onde eles escaparão, visto que a ira será universal, a ira de Deus será derramada sobre todos os habitantes da terra? Mas você, pré-tribulacionista, você mesmo diz que haverá um grupo de judeus, que os judeus fiéis, eles não passarão pela ira de Deus. Pois o mesmo serve para a igreja. Ok, meu irmão, o mesmo serve. E aqui eu quero lhe mostrar que o modus operandi de Deus livrar o seu povo não é diferente daquilo que a gente viu acontecer na terra do Egito, não é diferente daquilo que a gente viu acontecer com Noé ou com Ló, não é diferente. Vamos aqui para Apocalipse 18, 4. Apocalipse capítulo 18 e versículo 4. Atente bem para esta leitura. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Sai de onde? Sai do mundo? Não. Dela. Está em foco aqui alguém, uma pessoa, um grupo de pessoas, uma cidade. Esse sai dela está especificando alguém, uma pessoa, um grupo de pessoas, uma cidade, um império. Sai dela, povo meu. Quem está dela? O
O autor aqui, meus irmãos, ele está se referindo, eu vou traduzir melhor para você a expressão. E ouvi uma voz do céu que dizia: sai de Babilônia, povo meu. Dela é uma referência à grande Babilônia. Sai da grande Babilônia. E por que eu sei que é a grande Babilônia? Aqui no versículo 2: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela. De onde? Da Babilônia, povo meu. E quem é este povo aqui? É o povo de Deus, é a igreja do Deus vivo. A igreja, ela é convidada a sair do meio de Babilônia. E quem é Babilônia na visão do autor sagrado? É a cidade de Roma. Para sermos mais claros, sai da cidade de Roma, povo meu. Por quê? Para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Chegou o momento de as pragas de Deus caírem sobre a cidade de Babilônia. Chegou o momento, na visão do autor sagrado aqui, chegou o momento de a grande Babilônia, a cidade de Roma, que oprimiu as nações, que deu a beber a todas as nações do vinho da sua ira. Chegou o momento de ela experimentar da ira de Deus. E a ira de Deus aqui é vista a cair sobre a cidade de Roma, sobre a grande Babilônia, na forma de pragas. E como é que o povo de Deus é livrado, é guardado destas pragas? É saindo, sai para fora, sai de Babilônia, sai da cidade de Roma. Assim como os israelitas foram guardados das pragas ali na cidade de Gósen, assim como Ló foi convidado a sair, foi retirado de Sodoma e Gomorra para Zoar, assim também a igreja, ela terá que ser deslocada de um lugar para um outro lugar. É assim que Deus vai livrar a igreja. Deus avisará para a igreja quando as pragas da ira de Deus elas tiverem que cair sobre um determinado lugar. A igreja ela será retirada dali para um outro lugar, mas é aqui no planeta Terra, irmãos. É aqui no planeta Terra que Deus guardará o seu povo da hora da tribulação. O apóstolo Paulo ele diz, e com certeza ele diz: Deus não nos destinou para a ira. Romanos 5:9. 1 Tessalonicenses 1:10 também diz que Deus nos guardará da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 5:9 diz que Deus nos guardará da ira vindoura. Certamente Deus guardará o seu povo da ira vindoura, mas não arrebatando o seu povo para o céu, mas é aqui na própria terra. Ok, meus irmãos? É assim que Deus guardará a igreja. Se alguém pensa que quando as pragas da ira de Deus, quando os flagelos, porque é assim que os pré-tribulacionistas pensam, estão muito equivocados aqueles que pensam que quando as trombetas soarem, quando os flagelos de Deus caírem sobre a terra, eles acham que os flagelos cairão sobre todos os habitantes da terra e que nada ficará imune. Errado, meus irmãos. A ira de Deus ela será localizada. A ira de Deus ela será derramada sobre os habitantes da terra? Sim.
Mas a ira de Deus será localizada. A ira de Deus, quando os flagelos, quando as pragas caírem, quando o planeta Terra for assolado, não será de uma vez, não será completa. A ira de Deus, ela cairá sobre o planeta Terra, mas será localizada. É só você ler com atenção. Um terço das águas será ferido, um terço das estrelas cairão sobre um terço da terra, sobre um terço da humanidade. Haverá muita morte? Haverá muito sangue? Haverá terremotos que matarão muitas pessoas? Haverá. Mas veja, nem todos morrerão. Inclusive, nem todos os ímpios serão exterminados. Veja que, apesar dos flagelos da ira de Deus cair sobre a terra, nem todos os ímpios serão assolados. Ora, se nem todos os ímpios serão assolados, serão exterminados, daí você conclui que, se Deus não exterminará todos os ímpios no período da grande tribulação, quanto mais a igreja. Os fiéis da igreja, eles sairão ilesos da ira de Deus. Eu estou falando aqui da ira de Deus, irmãos. Eu não estou falando da ira do diabo. A ira do diabo, ela certamente alcançará a igreja. A ira do diabo é uma coisa, a ira de Deus é outra. O diabo, ele se levantará com grande ira contra a igreja e alcançará muitos fiéis da igreja. Estes, diz o Apocalipse, quem são e de onde vieram? Estes são os que vêm da grande tribulação. A tribulação ali em questão, a grande tribulação, é uma manifestação da ira do diabo, não da ira de Deus. A grande tribulação, que dizimará milhares de vidas de cristãos, esta grande tribulação que alvejará a igreja, esta grande tribulação é uma manifestação da ira de Deus, ou é uma manifestação da ira do diabo e não da ira de Deus. Então, a ira de Deus, ela se manifestará em forma de flagelos, em forma de pragas. Resumindo, a ira de Deus, ela alvejará apenas os ímpios. Já a ira do diabo, ela alvejará os justos, a igreja. Ok, queridos? Então, de que forma Deus guardará a igreja aqui na terra da hora da tribulação? É dessa forma que eu lhe mostrei. É assim que Deus guardará o seu povo, ok, querido? É assim que Deus guardará o seu povo. Deixa eu ver aqui algumas anotações. Eu quero ler aqui para você, por exemplo, de que forma foi que Deus guardou a igreja quando Roma cercou os habitantes de Jerusalém? Eu quero mostrar aqui para você. Olha, e as passagens que eu vou ler, os pré-tribulacionistas, eles colocam para o futuro. Então vamos lá. Mateus 24, 15 a 20. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, virdes, isso mostra que a igreja, ela estará aqui na terra. Esse texto aqui, ela mostra claramente a igreja aqui na terra. Quando, pois, virdes, quem é que vai ver aqui? A igreja. Cristo está falando aqui para os discípulos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação. O que é a abominação da desolação? Aqui não é uma estátua do anticristo, não. Aqui a abominação da desolação é uma referência figurada ao exército de Roma. Historicamente falando, é isso. A abominação da desolação aqui
é uma referência aos exércitos romanos que sitiaram o território de Judá ou a nação de Israel ali na Palestina, ali na Judéia. Quando, pois, vedes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, o lugar santo aqui não é o templo, o lugar santo aqui é a terra santa, é a terra de Judá. Está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui Cristo está instruindo a igreja a fugir para os montes. Aqui nós temos um guardar da hora da tentação, da hora da provação. E como é que Deus está guardando o seu povo aqui? Como é que Deus guardou a igreja? Da destruição que aconteceu em Jerusalém e no templo. Como foi que Deus guardou a igreja? Tirando a igreja de lá, do cerco, antes que Roma destruísse Jerusalém pelo cerco, pela fome, pelas calamidades, a igreja ela fugiu para onde? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Está bem aqui, meus irmãos, foi assim que Deus livrou a igreja da destruição que aconteceu sobre Israel, tirando a igreja ali. Eles foram instruídos, eles saíram ali da terra santa e fugiram para os montes, fugiram para os desertos. É assim que Deus guardará a igreja no período da grande tribulação. E é interessante que esta passagem que eu li aqui, os pré-tribulacionistas, eles colocam isso para o futuro e vê aqui a fuga da nação de Israel. Veja bem, de acordo com os pré-tribulacionistas, eles veem aqui a fuga da nação de Israel, pelo menos dos fiéis de Israel, da destruição que o anticristo provocará sobre a nação. Ora, os próprios pré-tribulacionistas, eles admitem que um grupo de judeus serão isentos da ira de Deus, se salvarão, escaparão das grandes calamidades provocadas pelo anticristo e também por Deus. Ora, meus irmãos, se isso será possível para os judeus, será possível também para a igreja. Esta continua a ser a minha resposta para os pré-tribulacionistas. E eu quero dizer aqui para vocês que quem aqui está sendo orientado a fugir não é a nação de Israel, é a igreja. Historicamente falando, quem é visto aqui a fugir da destruição que se abateu sobre a nação de Israel não é a nação, é a igreja. Professor, mas aqui está em vista judeus convertidos a Cristo. Vamos voltar à leitura. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui Cristo está instruindo, meus irmãos, a igreja. A instrução aqui de fuga é para a igreja, para os discípulos de Cristo. Cristo não está dando uma instrução aqui para a nação. A nação, ela aqui é vista a experimentar da ira de Deus. E veja, está em foco aqui, historicamente falando, a grande assolação que se abateu sobre a nação de Israel, vinda da parte de Roma. Roma reuniu o seu grande exército e cercou a terra santa, cercou a terra da Judéia. E desde o ano 66 ao ano 70, Roma se apoderou da nação de Israel. E por meio do cerco, por meio da fome, por meio de muitas pragas,
a nação de Israel, ela perdeu muitos, milhares de judeus. Roma arrasou com a nação de Israel e culminou na destruição do templo e da cidade em 70. Mas você vê que a igreja, ela foi orientada por Cristo, ela saiu, ela não experimentou dessa desgraça que caiu sobre a nação de Israel, ela fugiu. Isso é narrado também em Marcos 13, versículos 14 a 18, e Lucas capítulo 21, versículos 20 a 24. Em todas essas leituras você vê o livramento que Deus deu para a igreja. E como foi que Deus livrou a igreja? Tirando ela da terra da Judeia para o deserto. É assim, meu irmão, que Deus livra. E é assim que no livro do Apocalipse a gente lê: Deus, ele deslocará a igreja de um lugar para o outro quando as pragas da ira de Deus estiverem caindo num local. Deus tira antes a sua igreja que está ali para um outro local, para que Deus possa castigar os ímpios. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim nos dias do cerco romano, sempre será assim, meus irmãos, ok? Se você gostou deste vídeo, dê aí um like, um joinha. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todos sempre. Amém.